como será que é a rotina de um atleta profissional de natação? Que horas ele acorda, que horas ele vai dormir, quantos treinos por dia ele faz, quantas refeições por dia ele tem que fazer para manter esse alto desempenho. A gente sabe que quem é atleta profissional precisa se abdicar de algumas coisas na vida e precisa manter uma rotina que muitas vezes é muito restrita. E nesse vídeo eu vou dar 2 exemplos de rotinas de atletas profissionais. O primeiro é o meu exemplo, então vocês vão ter uma referência de como é mais ou menos aqui no Brasil. E para quem não sabe, em meados de 2010 mais ou menos, eu era atleta profissional de natação e eu levava realmente essa rotina de quem é atleta, de quem vive, para performar um pouco melhor. Então eu vou contar como que era a minha rotina passo por passo e depois eu vou contar a rotina de Caleb Dressel. Para quem não conhece, esse cara é um fenômeno da natação. Hoje em dia ele é um dos melhores atletas, foi considerado o melhor atleta do ano pela FINA agora em 2019 e 2020. E ele tem uma rotina fantástica, então fica aí até o final do vídeo para você entender tudo sobre a rotina de um profissional. Bom, então para quem me conhece sabe que uma época da minha vida eu era atleta profissional e para você que não conhece, eu vou te dizer mais ou menos como que era. Em meados de 2010, eu tinha 17, 18 anos e eu mudei de equipe. Passei a frequentar uma equipe onde só tinha atletas profissionais e todo mundo respirava alta performance. Então tudo que as pessoas faziam na vida delas mesmo era respirando alta performance e querendo melhorar cada vez mais a fim de performar e entregar os melhores resultados para aquela equipe, para aquele time. Então a gente tinha acompanhamento nutricional, a gente tinha acompanhamento médico, a gente tinha acompanhamento de treinadores de perto e a gente tinha todo aquele suporte para poder entregar um melhor resultado. E essa rotina que eu vou contar para vocês não era uma rotina de sempre, porque isso depende da fase de treinamento que a gente está, depende da sua proposta, do seu objetivo dentro da sua prova. Por exemplo, rotina de nadadores velocistas são diferentes de rotinas de nadadores fundistas, rotinas de nadadores que nadam maratonas aquáticas é diferente de nadadores que fazem só piscina e assim por diante. Então eu era um nadador de meio fundo, nadava provas de 200 metros e essa era a minha rotina. Bom, então vamos lá, vou começar com a minha rotina. Como que era a minha rotina, que horas eu acordava, o que eu fazia, o que eu comia e como que a gente conseguia conciliar isso com a nossa vida acadêmica. Então, vocês vão ver que vira e mexe eu vou ficar olhando aqui para a tela para eu compartilhar todas as informações. Aqui tem uma colinha onde eu coloquei tudo para não faltar nenhum detalhe aqui para falar para vocês, tá bom? Então começando, num dia típico, 6h30 eu acordava, lá eu morava numa república onde frequentavam diversos nadadores também. E eu vou falar logo de cara para vocês que alguma coisa nessa rotina eu já ia mudar. Se fosse hoje em dia, algumas coisas eu faria diferente, sim. Então 6h30 eu acordava, fazia o meu café da manhã básico, que geralmente era misto quente, leite e Nescau ou leite com café, e já ia treinar, já ia para a universidade treinar. Essa universidade ela ficava perto de casa, então era só descer o apartamento, cruzar algumas ruas e eu já estava na universidade. E nessa universidade também tinha a sala de musculação, a natação, toda a estrutura que a gente poderia frequentar. Então 7 horas a gente ia para a sala de musculação e fazia lá ou a preparação física ou a musculação resistida mesmo, fazendo treino de musculação. Isso durava mais ou menos 40 minutos, então das 7 às 7h40 a gente fazia essa musculação. E depois às 8 horas tem uns 20, 15 minutos para a gente dar uma descansada, tomar alguma coisa, se recompor para ir para o treino da água, que começava logo às 8 horas. Esse treino da água ia em média aí 5 km por dia, variando aí dependendo obviamente da fase do treinamento. Então a gente ficava das 8 até as 10h30 na água, fazendo entre educativos e séries principais aí. Depois às 11h30 mais ou menos, que era o tempo de se trocar, também comer alguma coisa lá que a gente levou na mochila, voltar para casa, umas 11h30, meio-dia já almoçava. Esse almoço eu lembro que era muito grande, a gente fazia tipo pratos enormes assim e comia rápido. E eu lembro que eu comia muito rápido porque a galera que estava lá morava com a gente meio que competia assim para ver quem comia mais rápido. E depois tinha um propósito isso, porque quem comesse mais rápido, a gente conseguia dormir mais para ir para o outro treino. Comeu rápido, dorme antes para poder fazer o próximo treino, dormir um pouquinho mais. Já estava lá dormindo, para acordar a 1 hora. Então você vê que o tempo era curto mesmo, qualquer 5 minutos que a gente conseguisse almoçar rápido, a gente já dormia.
Aí 14 horas começava o segundo treino do dia. Era uma dobra, né, que a galera fala. Ia para a universidade de novo, fazia essa dobra, ia das 14 às 16 mais ou menos. E geralmente esse segundo treino do dia na água durava em média de 2 horas e 3 quilômetros, tá? Então no dia total, 5 de manhã, 3 da tarde, a gente fazia aí uma média de 8 quilômetros. Isso, lembrando mais uma vez, não era todos os dias, tá? Isso é um dia típico que eu tô contando para vocês. É um dia que realmente era bastante frequente, mas isso não era todos os dias, não significa que era todo ano também, tá? Esse era mais curto, de 3 km, acabava ele, voltava para casa, e aí vinha a parte mais difícil para mim, que era depois, às 19 horas, ir para a faculdade. Então imagina, a gente chega de 2 treinos por dia, chega em casa, tem que tomar banho, jantar rapidão ali, para ir depois ir para a faculdade às 19, terminava às 22 horas. Então isso era extremamente difícil, porque a gente jantava, aí depois batia aquele sono e tinha que frequentar a aula até às 10 horas da noite. Não é fácil não. Aí eu ia para a faculdade de Educação Física e depois voltava para casa para dormir. Essa era a minha rotina que geralmente eu fazia. Aí a janta, pessoal, para quem tá com curiosidade aí de saber o que a gente jantava, era a mesma coisa do almoço. Agora a rotina de Dressel. Bom, aqui pessoal, essa rotina do Dressel eu tô pegando do site lá do blog do Coach, originalmente lá do blog do Coach, onde ele publicou dia 4 de fevereiro de 2019. Então, falando um pouquinho mais do Dressel, ele teve uma campanha fantástica aí no Mundial de Piscina Curta e depois no Mundial de Budapeste. E depois aí ele começou a ter um sucesso estrondoso aí pela natação. Ele treina no clube da Universidade de Flórida, o clube profissional de lá, e ele treina com outros nadadores focados para os Jogos Olímpicos, que seria esse ano de 2020, que seria agora aqui em meados de agosto, que passou agora para 2021. Então ele já estava nesse ciclo olímpico fazendo. Então essa rotina que eu vou contar aqui vai ser do ciclo olímpico do Dressel. 7 horas, hora de despertar, normalmente ele era acordado pela sua cadela Jane, um labrador de quase 1 ano de idade, cerca de 10 minutos antes do despertador tocar. Então o cachorro ia lá, antes de acordar, já dá uma lambida na cara dele. 7h15, após colocar as lentes de contato, Dressel diz que não vê nada sem elas. Um café da manhã que normalmente é um prato de aveia com mel e leite ou cereal. Às 7h30, Dressel já está a caminho da piscina da Universidade da Flórida. Aqui ele não descreve, mas antes era de scooter. Parece que após um acidente no ano passado ele abandonou o transporte de scooter e passou aí ou caminhando ou de carona. Aí às 8 horas era o primeiro treinamento do dia, água e musculação. Primeiro na piscina e depois na musculação. Então, ao contrário do que eu fazia aí, né? Uma pequena corrida para começar o trabalho e depois vai direto para a sala de musculação. Antes do trabalho, cerca de 20 minutos de alongamento, uso do rolinho e um pouco de flexibilidade. Para quem não conhece, o rolinho é aquele rolinho que faz a soltura, né, miofascial. Na musculação, a maior parte dos exercícios com pesos livres e um pouco de arranque e LPO. O treinamento ainda tem exercício de proteção aos ombros e um pouco de medicine ball e trabalho de core. Então ele faz uma preparação física bem completa e extremamente específica para natação. Isso é muito legal. Isso é uma coisa também que mudou muito, né, ao longo dos anos. Você vê que em 2010, quando eu treinava aqui no Brasil, não tinham ainda esse pensamento, né? A musculação ainda era muito convencional. Aliás, era muito feita a musculação convencional e não mais essa musculação voltada para o esporte, realmente com trabalhos específicos. 12h30, a hora que acaba tudo, né? É a hora que eu treino a Jane, ele fala. Com um pai veterinário, Dressel cresceu ao redor de animais e treina ela todos os dias. Corre, faz ela correr, joga e busca objetos. Jane acompanha Dressel onde ele pode levá-la, então ele leva o cachorrinho para todo lugar. Às 13 horas, 1 da tarde, a segunda refeição de Dressel. Pode ser um café da manhã mais reforçado, brunch, ou um almoço. Dressel diz que come saudável, misturando proteínas e carboidratos. Adora peixes e frutos do mar. E em casa come mais frango. À 1h30, uma pequena cesta. Diz que tenta dormir pelo menos 30 minutos, senão é hora de responder alguns e-mails.
tem apenas 15 créditos para se graduar na Universidade de Flórida e ainda tem esse compromisso escolar. Então ele também compartilha aí da faculdade, né? Ele tem que conciliar a natação profissional com a faculdade. São universitários, né? Ele não deixa de ser universitário. Às 14h30, segundo treinamento do dia, na água a partir das 15 horas, outras 2 sessões de treinamento, outras 2 horas de treinamento. Após, se ele não tiver compromisso, ainda vai pintar outra sessão de treinamento para Jane. O cachorrinho dele também dobra aí, né? Ele fez a dobra às 14h30, o cachorro também. 17 horas é a janta, a principal refeição do dia para Dressel. Às 18 horas é a hora do lazer, segundo ele é a hora que ele não quer compromisso, sair com os amigos e principalmente se recuperar da rotina. Às vezes sai ou muitas vezes lê. Atualmente está lendo Endurance, Sharpstone Incredible Voyage, de Alfred Lansing, uma recomendação do seu pai. Dressel também toca bateria e ukulele. Diz que toca bateria desde quando era pequeno e o ukulele é mais recente. Já tentou o banjo, mas o abandonou. Falou que era um desastre. Dressel também gosta de videogames, mas não gosta de jogar sozinho. Seu esporte favorito no videogame é o Super Smash Bros. Depois das 22h30 é hora de dormir. Diz que tenta dormir pelo menos 8 horas. No máximo às 11 horas da noite, às 23 horas, o Dressel está na cama. Então só uma curiosidade aí, no Mundial da China, o Dressel foi o maior medalhista com 9 medalhas conquistadas, sendo elas 6 de ouros. Então o cara já tá aí bombando, cara, um universitário ainda, hein? Apenas uma delas, o 100 livre, foi conquistada de forma individual. Chalmers is absolutely flying here. Dressel in front. Chalmers, Dressel, I think, has got him. Me diz aí, o que você achou mais interessante na rotina dos atletas? Tanto na minha rotina quanto na do Dressel. Você vê que são bem diferentes, né? A rotina do Dressel é um pouco mais atualizada e com treinamentos diferentes, propostas diferentes e até uma alimentação mais diferente. São coisas que eu vejo que eu poderia pelo menos ter feito diferente, mas que não quer dizer também que isso tenha afetado de alguma maneira na minha performance. Eu acho muito interessante a gente saber da rotina dos atletas, porque realmente a gente pode se espelhar em algumas coisas que eles fazem. Você vê como, por exemplo, o Dressel é um cara extremamente focado no que ele faz, ele dá importância para cada momento do seu dia, para que ele possa fazer realmente da forma mais espetacular que ele pode fazer. E quando se trata de alto rendimento, a gente não pode ter esses deslizes, né? Não pode pegar e simplesmente fazer essa rotina durante algum tempo e depois largar a mão. Realmente é um processo que o treino acaba sendo apenas um dos fatores que vai fazer essa pessoa melhorar e performar muito bem. Então se você gostou do vídeo, já deixa a sua contribuição aí dando um like e compartilhando com mais pessoas. Comenta também que ajuda aí, hein? Valeu, galera!